Hoje, com quase 7 décadas de história, Godzilla nasceu como mais do que apenas um monstro gigante da ficção. Originado de uma metáfora de tom sombrio sobre o poder destrutivo da energia nuclear, ao longo dos anos o personagem passou por diferentes metamorfoses, transições entre herói e vilão que foram conquistando várias gerações e fizeram do monstrão japonês um verdadeiro ícone pop em todo o mundo. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos iniciar uma série explorando as diferentes fases do monstro mais bacanudo do cinema, o Godzilla. E bom, nada melhor do que começar pelo começo, não é mesmo? Por isso hoje o nosso foco será no período conhecido como a Era Showa, que se iniciou em 1954 com o primeiro filme do Godzilla. Se você curte ficção científica, já deixe seu like e se inscreva para dar aquela força pro canal e bora conhecer as origens do Rei dos Monstros. Por vezes nós já falamos aqui no canal sobre como as grandes guerras foram influentes na ficção. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki em 1945 foram eventos que não apenas deixaram marcas profundas no povo japonês, mas que chocaram o mundo todo, que agora testemunhava o poder destrutivo da energia nuclear. Em uma reação a isso, o cinema de ficção científica foi tomado por uma onda de criaturas radioativas gigantes, narrativas por vezes simples, acompanhadas de efeitos especiais cheios de criatividade e que tinham uma coisa em comum: a ideia de alertar as pessoas sobre os perigos dos testes nucleares. And I thought today was the end of them. No, we haven't seen the end of them. We've only had a close view of the beginning of what may be the end of us. E o filme que deu início a essa leva de ameaças radioativas foi O Monstro do Mar, de 1953, onde Ray Harryhausen, com seus efeitos de stop motion, dá vida a um dinossauro de milhões de anos, que desperta da sua hibernação por conta da realização de testes nucleares no Ártico. O sucesso de O Monstro do Mar foi uma das principais inspirações do produtor Tomoyuki Tanaka quando ele propôs para Toho um filme de monstro gigante. Porém, esse seria mais do que isso. Em março de 1954, a tripulação do barco de pesca Daigo Fukuro Maru foi exposta à precipitação nuclear causada por uma detonação experimental realizada pelos Estados Unidos. Uma tragédia que gerou uma grande ansiedade entre os japoneses e foi a principal inspiração para a cena inicial do filme, logo deixando claro que este seria diferente de outros filmes de monstros da época. Não se tratava de um alerta, mas sim de um manifesto da perspectiva de uma nação que já tinha vivenciado o terror da energia atômica. Contratado como diretor do longa, o cineasta Ishiro Honda tinha uma história bastante pessoal com a guerra, e boa parte das suas ideias foram baseadas na visão que ele teve quando voltava para casa depois de servir na Segunda Guerra. Quando estava retornando com o exército após a nossa derrota final, nós passamos por Hiroshima. Na época foi dito que pelos próximos 72 anos nenhuma única folha de grama cresceria ali, e aquilo ficou comigo. Portanto, sinto uma espécie de aversão pelas armas nucleares. É horrível fazer armas tão terríveis e usar em uma cidade e depois em outra. Foi esse sentimento, para mim, como diretor, que fez com que eu não hesitasse em fazer Godzilla ganhar vida. Lançado originalmente no Japão como Gojira, o filme começa com um desaparecimento inexplicado de 2 embarcações, algo que coloca em alerta não apenas as autoridades, mas também as famílias dos tripulantes. Afinal, o que seria a causa daqueles incidentes? Minas submarinas? Um vulcão submerso? Ou o lendário monstro Gojira? Sim, na história Godzilla já surge como parte do imaginário do povo da Ilha Odo, um monstro que, segundo as antigas lendas, vinha se alimentar dos seres humanos quando o mar ficava sem peixes. Foi então que, depois de uma noite tempestuosa, os moradores da ilha relatam para as autoridades o avistamento da criatura, que passa deixando um rastro de destruição. Assim, uma equipe de pesquisadores liderada pelo professor Yamane vai até Odo, onde eles se deparam com um alto índice de precipitação radioativa
e pegadas gigantes. E como se ainda restasse alguma dúvida para aqueles cientistas, a resposta para esse mistério surge bem diante dos seus olhos. De trás de um monte surge o lendário Godzilla, uma criatura pré-histórica que saiu de uma cavidade oceânica quando testes com bombas de hidrogênio destruíram o seu ecossistema. E não apenas isso, mas tudo indicava também que o monstro tinha absorvido uma alta quantidade de energia atômica e não se sabia quais seriam as consequências disso. O fato é que agora Godzilla era uma ameaça iminente no Japão e as autoridades estavam mais preocupadas com como apresentar os testes nucleares como parte do problema afetaria negativamente a política e a economia. 軽率に公表した暁は国民大衆を恐怖に陥れ、ひいて政治、経済、外交まで混乱を引き起こし、バカ者！何を言ってるか! Acontece que, assim como toda a força da natureza, Godzilla avançava no seu ciclo e cada vez mais se espalhava medo na nação japonesa. Uma força anti-Godzilla é estabelecida pelas autoridades, mas como conter uma coisa que tinha sobrevivido a uma bomba atômica? A única pessoa que tinha resposta para isso era o cientista recluso Daisuke Serizawa, que havia inventado o destruidor de oxigênio, uma descoberta que ele decide manter em segredo por medo de como o seu potencial de destruição seria usado quando ele caísse nas mãos dos poderosos. もしも一旦このオキシジェンデストロイヤーを使ったら最後、世界の為政者たちが黙って見ているはずがないんだ。必ずこれを武器として使用するに決まっている。原爆対原爆。 Ao som de jovens entoando uma oração pela paz, vemos o povo japonês vivenciando todo o terror trazido pelo monstro, que aqui é apresentado como uma presença muito mais sombria, uma resposta da natureza ao nosso ímpeto destrutivo. O terror da energia atômica é bem explícito, tanto no monstro em si, que tem a pele com a aparência das cicatrizes causadas pela radiação e o devastador bafo atômico, quanto na sua mera presença, com consequências que remetem diretamente às bombas, como hospitais lotados com pessoas expostas à radiação e uma destruição implacável, contra a qual as forças japonesas se veem ineficazes. O primeiro Godzilla é um filme de tom dramático, que consegue ser ainda mais impactante graças ao trabalho primoroso de efeitos especiais de Eiji Tsuburaya, que apostou na técnica conhecida como Switchmation, que é basicamente um ator dentro de uma roupa para dar vida ao seu monstro. Um definitivo marco na história do cinema japonês, que foi sucesso com o público no cinema e motivou a Toho a logo produzir uma sequência. Assim, apenas um ano após o primeiro filme, chegava aos cinemas Godzilla Contra-Ataca, esse com direção de Motoyoshi Oda, já que Ishiro Honda já estava comprometido com outro projeto e a Toho simplesmente não quis esperar o diretor. E o resultado disso foi uma sequência bem marromenos, onde eles inventam uma desculpa para trazer um novo Godzilla, agora acompanhado de um rival, o também gigantesco Anguirus. Visivelmente feito às pressas em uma tentativa de surfar na onda do sucesso do primeiro filme, Godzilla Contra-Ataca até mantém a sua iconografia da guerra, com direito até a um blackout para tentar afastar o Godzilla, assim como alguns países fizeram durante as guerras para evitar ataques de bombardeiros. Porém, o seu maior mérito mesmo está na introdução da ideia do monstro versus monstro, que depois se tornaria uma marca da franquia. Como era de se esperar, a sequência já não agradou tanto o público, o que acabou colocando o monstrão em um período de hiato. Porém, nesse período, a Toho continuou produzindo outros filmes de monstros gigantes, como Rodan, Mothra, e foi nessa que ela acabou adquirindo os direitos de produzir um filme de outro monstrão muito famoso do cinema, o King Kong. Por volta de 1960, o animador Willis O'Brien, responsável pelo stop motion
motion do King Kong, no filme original, teve a ideia de um crossover entre o Kong e o monstro do Frankenstein. Um monstro do Frankenstein gigante, para ser mais exata. E o responsável por vender a sua ideia para os estúdios foi um produtor muito do pilantra chamado John Beck. O que aconteceu? O O'Brien queria fazer um filme todo em stop motion que sairia bem caro, então nenhum estúdio norte-americano quis apostar em uma ideia que soava tão absurda. Então, sem conseguir a atenção dos estúdios no ocidente, o Beck, sabendo que a Toho já tinha interesse no King Kong, foi lá e ofereceu para eles essa ideia. Só que ele fez o quê? Ele foi lá e vendeu a ideia como se fosse dele. Ele tirou completamente o Willis O'Brien da jogada e isso deixou ele muito triste. Mas fazer o que? Na época, ele não teve condições de processar esse produtor e a Toho, como estava para completar 30 anos, estava apostando naquele momento em lançamentos maiores. Um momento que pareceu perfeito para trazer de volta o Godzilla. Assim, o Frankenstein foi deixado de lado e Ishiro Honda foi encarregado de dirigir esse crossover, que marcaria o retorno do bom e velho Godzilla, agora em um embate contra a oitava maravilha do mundo. King Kong vs Godzilla foi o primeiro filme colorido de ambos os monstrões e marcou o início de uma nova fase para o Godzilla. Dessa vez, o tema não era a energia nuclear, mas sim a guerra por audiência das emissoras japonesas e seus patrocinadores, que estavam se infestando de todo tipo de sensacionalismo para atrair a atenção do público. Uma obra que não apenas introduziu o tom mais satírico, que também ganharia força na franquia, mas também é reconhecida por ter cimentado de vez a lendária série de batalhas de monstros da Toho. Agora, um autêntico MMA de grandes proporções, que alavancou de vez aquela que conhecemos como a Era Showa, período que recebeu esse nome por se passar durante o reinado de Hirohito, também conhecido como o Imperador Showa. Logo depois de King Kong, foi a vez da borboletona Mothra salvar o Japão do Godzilla em um dos filmes mais emocionalmente profundos do personagem. Uma história que retorna aos alertas sobre a devastação da energia atômica, mas que tem como tema principal a própria humanidade. Pessoas que ainda tentam fazer o mundo um lugar melhor, mesmo quando lutar contra a maldade humana parece impossível. Porém, a imagem malvada do Godzilla não duraria para sempre. O tempo foi passando e as memórias da guerra foram se tornando uma coisa cada vez mais distante. Na década de 60, o Japão já estava em um momento de recuperação econômica e vivenciava um período bem mais otimista. Ameaças atômicas como Godzilla já não pareciam mais sombras tão presentes nas vidas do povo japonês. E assim, o personagem entrou em um processo de transformação. No filme de 64, Ghidorah, o monstro tricéfalo, um novo tipo de inimigo surge na franquia. Após o povo da Terra ser alertado por uma venusiana sobre a vinda do maligno e poderoso Rei Ghidorah, uma larva da antiga Mothra pede ajuda a Godzilla e Rodan. Só que, inicialmente, os dois rejeitam a ideia. Afinal, por que eles salvariam os seres humanos? Eles preferem ficar lá tretando e os humanos que se virem. Eles só fariam alguma coisa se rolasse um pedido de desculpas público. Mas depois de ver a pequena Mothra se sacrificar pela humanidade, bate aquele peso na consciência e os kaijus finalmente se unem. Assim, eles mandam essa ameaça literalmente de volta para o espaço. Um momento em que Godzilla passa de um vilão para um anti-herói. O início de uma nova era onde o personagem passou de um símbolo de terror e destruição para um amigo do Japão em momentos de crise. Foi a partir daí que veio a fase mais amigável e comédia do personagem, que passou a reunir aliados e inimigos em batalhas com coreografias cada vez mais malucas, com golpes inusitados e até dancinha de vitória.
Agora, além de monstros pré-históricos e animais que sofreram mutações, a Terra passou a ser ameaçada também por invasores alienígenas. E bom, monstros gigantes brigando, coisas explodindo e comédia também foram uma fórmula perfeita para atrair a atenção do público mais novo, algo que a Toho começou a aproveitar, introduzindo até mesmo um Godzilla Jr., o Minilla. No ano de 68, a Toho ensaiou um encerramento para a história do Godzilla em O Despertar dos Monstros, um mega crossover entre quase todos os kaijus já feitos pelo estúdio. Uma coisa de colocar a Guerra Infinita dos Vingadores no chinelo. Nele, o Comitê Científico das Nações Unidas criou a Monstrolândia, um lugar onde todos os monstros da Terra poderiam viver plenamente, sem pisar nas cabeças dos seres humanos. Mas, como nós sabemos bem, a Terra não tem um segundo de paz, pois logo uns alienígenas do planeta Kilaak vêm e tentam controlar os monstros para causar o fim da espécie humana, mais uma vez criando um caos completo. Um show de destruição de kaijus de trama nada pretensiosa e que termina em um grande embate contra o Rei Ghidorah, um filme que ficou extremamente popular entre os fãs do Godzilla e influenciou nas decisões futuras da Toho. No final dos anos 60, com o advento das televisões no país, a indústria cinematográfica japonesa entrou em declínio. Com isso, muitos cinemas fecharam as portas e os estúdios foram obrigados a encontrar outras estratégias para lançar os seus filmes. Foi então que, baseada no Festival de Mangás da Toei, que era um evento realizado durante o período de férias escolares para divulgar as séries deles para as crianças, a Toho criou o Toho Champion Matsuri, ou Festival de Campeões da Toho, que tinha como principais estrelas o monstro Godzilla e outros kaijus. O festival teve a sua primeira edição em 1969, com a chegada de A Vingança de Godzilla, um filme que deixa de lado a ficção científica dos seus antecessores e abraça a fantasia. Em um Japão agora vivenciando as consequências da rápida recuperação pós-guerra, o pequeno e imaginativo Ishiro sente a falta dos seus pais, que estão sempre atarefados com os seus trabalhos. E para lidar com isso, ele viaja nos seus sonhos até a Ilha dos Monstros, um lugar onde vivem Godzilla e o seu filho Minilla. Em uma jornada introspectiva que alterna entre realidade e fantasia, Ishiro aprende a ter coragem e recuperar a sua confiança, algo que ele conquista junto com Minilla, que serve aqui como um auto-reflexo do menino. Nesse filme se deu início uma nova fase do personagem, essa completamente voltada para o público infantil. Depois dele, ainda foram lançados 5 novos filmes do kaiju, todos marcados por um orçamento mais baixo, ideias altamente formulaicas e a reutilização constante de cenas dos filmes anteriores. Mas foi justamente nesse período que nasceram alguns vilões bem conhecidos da franquia, incluindo o famoso alienígena robótico Mechagodzilla. Em 1974, a franquia Godzilla completaria 20 anos. E para marcar a ocasião, o produtor Tomoyuki Tanaka decidiu fazer uma coisa especial. Vendo o sucesso dos robôs gigantes nos animes, ele decidiu trazer para a franquia um monstrão mecânico, que surgiria como o novo vilão do Godzilla em um filme dirigido por Jun Tanaka. Em Godzilla vs Mechagodzilla, descobertas arqueológicas revelam a chegada de uma antiga profecia, onde um monstro surgiria para destruir o nosso mundo. Cumprindo o que foi profetizado, Godzilla surge de um vulcão adormecido e começa a espalhar caos e destruição pelo Japão, até que de repente surge quem? O verdadeiro Godzilla, logo revelando que aquele se tratava de um impostor. O Mechagodzilla era uma réplica robótica do monstrão criada pelos alienígenas do planeta Buraco Negro 3 com o intuito de conquistar o planeta Terra. E para conter essa ameaça, ele conta com a ajuda de um monstro lendário, o Rei César. Apesar de ainda ser da fase dos festivais infantis, esse filme curiosamente tem cenas mais gráficas do que os outros do Godzilla, uma tendência que já vinha se fortalecendo na franquia desde o final dos anos 60, quando Eiji Tsuburaya se aposentou e a Toho entrou em uma competição com os filmes do Gamera, da Daiei. Mesmo sendo um tanto confuso e incluindo uns elementos
místicos que ficam meio nada a ver ali no meio, Godzilla vs Mechagodzilla se tornou popular entre os fãs do monstrão, porque convenhamos, né, o Mechagodzilla é uma ideia muito maneira. Por isso, no ano seguinte, o Mechagodzilla retornou em uma sequência, O Terror do Mechagodzilla, um filme que, mesmo que ensaiando umas ideias interessantes ali e tendo direção do Ishiro Honda, que é o maior veterano dessa franquia, não conseguiu ir bem na bilheteria e acabou em um novo hiato, que marcou o fim da era Showa. Godzilla vs Mechagodzilla é notável também por ter sido o último filme do Godzilla dirigido pelo Ishiro Honda, que, como nós vimos aqui, é definitivamente um dos nomes mais importantes quando se fala nessa franquia. Diretor de 8 dos 15 filmes lançados durante esse período, Honda acompanhou diferentes fases do personagem, mesmo não concordando com algumas coisas, como a humanização dos monstros e o seu apelo com o público infantil. Mesmo assim, por anos ele permaneceu com Godzilla, sempre buscando trazer ideias importantes através da nossa relação com os monstros. Os monstros são criaturas trágicas, eles não são ruins, eles nasceram muito altos, fortes e pesados, e essa é a sua tragédia. Eles não atacam a humanidade voluntariamente, mas por causa das suas dimensões físicas, eles causam perigo e tristeza. Portanto, o homem se defende deles. Depois de diversas histórias desse tipo, o público encontra simpatia pelos monstros. Bom, e esse foi o nosso vídeo sobre a Era Showa, o início da longa história do monstrão Godzilla. Para mais ficção científica, continuem aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos membros da Ponte de Comando Mr. Vitim e Daniel Câmara, e aos oficiais de ciências Everton Carpes, Nostromo e Luiz Alberto, pessoas que são essenciais na nossa missão de levar entretenimento por todas as galáxias.